Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, vamos ver nesta noite dos versículos 5 ao 9. Nós temos estudado essa carta aqui, já estamos aí no finalzinho dela, né? No apagar das luzes aí, graças a Deus, já foram mais de 20 estudos, e você pode participar desses estudos lá no canal da nossa igreja. Entre lá, Igreja Presbiteriana de Nova Granada, acesse o canal, se inscreva, e você vai poder ver toda essa carta lá, de maneira detalhada, com calma, aí na sua casa, sendo instruído, alimentado em sua alma pela palavra de Deus, aqui por meio do servo Paulo, este apóstolo tão querido, que foi transformado pela graça de Deus, e foi usado ali em seus dias como um instrumento eficaz dessa graça na vida de tantas pessoas. E olha que bênção, irmãos, Deus preservou essa carta para nós hoje, 2 milênios depois. Será que passava na cabeça do apóstolo Paulo, né? Às vezes eu fico pensando que a gente ia ler o que ele escreveu lá, a igreja de Éfeso, 2000 anos depois, Sérgio. Que bênção é a palavra de Deus, não é? Deus vem preservando essa mesma palavra desde aquele momento para alimentar a sua igreja. Então vamos lá, Efésios capítulo 6, de 5 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu ver se eu soltei o áudio aqui. Soltei. Olha lá. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, lida foi a Tua palavra, Senhor, que é uma regra confiável, objetiva do Senhor, para conduzir a Tua igreja, para instruir as nossas vidas, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos aquiete nesta hora, e que possamos ter a nossa mente iluminada, para que possamos compreender as verdades que o Senhor trouxe aqui por meio de Paulo, àqueles dias, trazendo-as para os nossos dias hoje. Ó Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Ela é uma regra confiável, ela nos traz esperança, Senhor. Ela nos traz a vontade revelada do Senhor para a nossa vida, a Tua igreja, que aguarda o retorno de Cristo em glória. Ó Senhor, muito obrigado, Deus. Louvado e engrandecido seja o Teu nome pela Tua palavra. Nos instrua para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente sempre precisa lembrar que Paulo aqui, ele está terminando de aplicar nos relacionamentos aquilo que ele começou a dizer lá no capítulo 5. Primeiro no versículo 18. Ele disse assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E como é que alguém pode ser cheio do Espírito? Ele falou em seguida, versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Quer dizer, estando cheio da palavra de Deus, partilhando entre vocês a palavra de Deus, edificando-se mutualmente, mas ainda, tendo um coração grato a Deus. Olha o 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, você se enche do Espírito e, de outro lado, você manifesta que está cheio do Espírito quando você, versículo 21, se sujeita uns aos outros no temor de Cristo. Então, por temer a Cristo, por amar a Cristo, você é submisso, é sujeito às pessoas na igreja de Cristo. E ele vai aplicar isso nos relacionamentos. Então, primeiro, ele falou aí, dos versículos 22 ao 33, ele olhou para o casamento. Então ele disse, as mulheres sejam submissas ao seu marido, como elas são a Cristo. Por sua vez, os maridos amem a sua esposa. Por quê? Porque eles são submissos a Cristo. Então, a mulher é submissa ao marido, o marido ama a mulher dentro do casamento, porque são submissos a Cristo. De outro lado, filhos, obedecei a vossos pais,
Por quê? Porque vocês são submissos a Cristo. Pais, não conduzam os vossos filhos à ira. Pelo quê? Por temor a Cristo. Porque vocês também, pais, são submissos a Cristo. Então a base é sempre a submissão da igreja a Cristo. Mulheres e maridos no casamento, filhos e pais na família. E agora? Bom, agora ele vai olhar para o último relacionamento. De maneira assim, geral, um relacionamento mais laboral, social, na comunidade, o relacionamento entre servos e patrões. Isso aqui é muito interessante, meus amados, porque isso já nos mostra que a gente não pode, como cristão, compartimentalizar a vida, departamentalizar a nossa vida com Deus. É dizer assim, na igreja domingo, eu sou um. Na segunda, não, aí eu deixei a igreja, então agora eu posso viver do meu modo, como se Deus não existisse. Da porta do escritório para dentro são as minhas regras. Na igreja são as regras de Deus. Paulo vai dizer nada disso. Ele vai dizer, uma das evidências de um crente estar cheio do Espírito Santo, no trabalho, é visto no modo como ele se relaciona. Então, o empregado se relacionando com o patrão e o patrão se relacionando com o empregado. É muito estranha essa ideia para a Bíblia, meus irmãos, de que a gente pode dividir a vida entre o sagrado e o profano. É muito estranho. Não, Deus nos chama para vivermos à luz da presença dEle e para a glória dEle, seja no trabalho, seja fora do trabalho. Seja no lazer, seja fora do lazer. Eu acho interessante, às vezes alguns irmãos tiram férias e simplesmente se esquecem da igreja, se esquecem de alimentar a sua alma com a pregação, simplesmente parece que não são crentes, não são cristãos. Eles saem aqui do seu nicho social, às vezes vão para fora do país, e aí, com perdão da expressão, pintam e bordam. E a gente vê isso na internet, né? Que tristeza! Então hoje a gente acompanha, né? Tira foto, posta tanta coisa, e você fica triste, porque você vê pessoas que parece que departamentalizaram a sua vida cristã. Não, quando eu estou na igreja, ok, mas agora eu estou de férias. Agora eu posso viver como eu quero. Essa ideia não é bíblica. Não é bíblica. E Paulo, ele vai deixar claro isso aqui. Ele divide esse texto em duas... Aqui, a divisão natural do texto é muito simples. Dos versículos 5 a 8, ele vai falar dos deveres dos empregados para com seus patrões. E no versículo 9, o dever dos patrões para com seus empregados. Daí o título aqui do nosso estudo, o cristão e o trabalho. Olha que legal, a semana passada a gente falou, tem um bichinho aqui, deve ser, só um minuto, irmãos. A semana passada, peraí, senão não vou conseguir me concentrar. Quem faz ao vivo, né? É assim, tá vendo? A semana passada a gente... Tá aqui? Isso. A semana passada nós falamos sobre o cristão e a cultura. Olha que legal. Vamos pegar um departamento dessa cultura agora e vamos separar, que é o trabalho na cultura. Vamos ver primeiro aqui esse primeiro ponto. O dever dos servos para com seus patrões. E meus amados, a gente tem que pensar o seguinte, quando Paulo escreveu isso aqui, por exemplo, a escravidão no mundo antigo era algo aceitável, era comum, e na verdade era a principal força de trabalho, a escravidão, porque a palavra aqui, no versículo 5, servos, é doulos no grego, é escravo, é alguém que pertence a outro legalmente. Então, lá no primeiro século, quando foi escrito isso aqui, a escravidão era comum. E um servo de Deus, o Westermann, olha o que ele diz sobre esse sistema. Abre aspas. A instituição da escravidão era um fato da vida econômica mediterrânea, tão completamente aceita como parte da estrutura trabalhista daquele tempo, que não se pode falar corretamente de problema da escravidão na antiguidade. Não era um problema, era aceito. Esta aceitação do sistema da escravidão, sem questioná-la, explica por que Platão, aquele filósofo famoso, no seu plano de vida virtuosa, ele escreveu um livro, República, muito famoso. E nesse livro ele traça um plano de vida virtuosa. Platão, nesse livro, ele não precisa mencionar a classe dos escravos. Por quê? Diz esse autor. Porque está implicitamente mencionada.
quer dizer, está simplesmente implícita a classe dos escravos nisso, nessa vida virtuosa que ele escreve. E não só Platão, mas o seu mestre primeiro, Aristóteles, ou aquele discípulo de Platão, Aristóteles, ele disse assim, olha o que ele falou: um escravo é uma ferramenta viva, assim como uma ferramenta é um escravo inanimado, como se fosse uma pá. É uma espécie de propriedade que tem alma. Aristóteles. A gente gosta de falar desses grandes filósofos, né? Mas olha o conceito que eles tinham da escravidão. Era algo comum lá. E um outro estudioso chamado Barclay, olha o que ele diz. No Império Romano havia cerca de 60 milhões de escravos. E eu fui pesquisar qual era a população do Império Romano no primeiro século. Eu fiquei pasmo. Entre 70 e 75 milhões. Ora, se tinha 60 milhões de escravos, a maioria da população do Império Romano no primeiro século, primeiro e segundo, era constituído de escravos. E quem eram os escravos ali? Trabalhadores domésticos, aqueles que faziam serviços manuais, serviços braçais, rachadores de lenha, não tinha gás encanado, não tinha gás no bujão, tiradores de água, pessoas que trabalhavam no meio rural. E veja que interessante, quem eram eles? A gente tem a mente da escravidão africana, né? Mas os escravos lá eram negros, brancos, pessoas cultas e pessoas incultas. Então você achava médicos como escravos, você achava advogados como escravos. E como que era a posse de um escravo? De várias formas. Eles podiam ser herdados, então eles eram objetos, propriedade de uma família. Passava de filho para filho aquela propriedade, como uma casa. Eles podiam ser comprados nas praças, eles podiam ser vendidos para saldar uma dívida. Então, por exemplo, um pai de família, ele detinha o poder sobre a sua família. E ele podia dar por um tempo a sua família para trabalhar para o seu credor, até que a dívida fosse paga. Mas a forma máxima, maior, macro, da vinda de escravos, sem dúvida alguma, era por prisioneiros de guerra. Então, o Império Romano conquistava uma nação e fazia prisioneiros. Lembra de Daniel e seus amigos? Eles foram como prisioneiros lá para o reino de Nabucodonosor, não é? Então, a forma mais comum da escravidão era por prisioneiros de guerra. E olha que interessante o que dizia a legislação romana. É por isso, né, que podia ter pessoas cultas como escravos. Você tinha lá de uma nação que foi conquistada, grandes mentes, mas que agora não tinha direito. Estava trabalhando para o Império Romano, teve seus bens confiscados, sua família confiscada, seus direitos confiscados, e agora sua profissão confiscada lá na sua nação, e agora servia a nação dominadora, o Império Romano. Daí a gente entende porque que a maioria do Império era escrava, né? Era composto de escravo. E a legislação romana, olha o que a legislação dizia: escravos eram bens móveis sem direitos, aos quais o seu senhor podia virtualmente tratar como quisesse. A disciplina do escravo era deixada com os seus donos. Era o proprietário dele que o disciplinava. Como eu disse, o pater familias, ele tinha o controle total dos escravos da família. Ele podia castigar com açoites e tinha até o direito da pena de morte. E aí, é claro, meus irmãos, havia atrocidades terríveis de todos os tipos. Açoites, mutilações, prisões, dentes arrancados, olhos vazados, pessoas lançadas às feras e crucificados. Um historiador do primeiro século, chamado Plínio, ele escreve uma carta para um amigo, olha só, e ele relata que o imperador mandou matar o seu escravo. Sabe por quê? Porque acidentalmente ele matou a codorna preferida do imperador. Então, de maneiras banais, por pequenos erros, se morria ali, um escravo morria naqueles dias. Mas e quando entrou o Evangelho? O Evangelho entrou, meus irmãos, na vida de muitos escravos, na vida de muitos patrões de escravos, e reconfigurou os relacionamentos entre eles, entre servos, escravos e seus senhores. Olha que interessante, se você olhar dos versículos 5 ao 8, onde a gente vai ver o dever dos empregados, dos escravos, dos servos para com os patrões, você vai ver que todos os versículos
tem o nome de Cristo, ou Senhor, que é o título Kyrios para Cristo, lá no grego, que Paulo usa. Isso significa o quê? Que esses novos relacionamentos têm por centro a pessoa e a obra de Jesus. Veja que interessante, não foi assim que Paulo falou antes? Mulheres submissas a seus maridos, maridos que amam essas mulheres, filhos obedientes aos pais, e pai amando e ensinando seus filhos nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque tem Cristo no centro de sua vida. Olha, o padrão é o mesmo agora. Servos, escravos, que são obedientes a seus patrões. E de outro lado, patrões que tratam com dignidade seus escravos. Tudo em razão de estarem debaixo da submissão de Cristo. O escravo em Cristo foi liberto da sua servidão a homens para servir agora a Cristo. Isso muda tudo, meus irmãos. Essa perspectiva muda tudo no relacionamento. É isso que Paulo vai discorrer nesse texto aqui. Olhando primeiramente para a vida dos escravos, cristãos, hein? Paulo, na mente dele, ele está orientando escravos, servos que são cristãos, que foram alcançados pelo Evangelho. E de outro lado, patrões que foram alcançados pelo Evangelho. O mesmo pode se dizer dos empregados cristãos atuais. Esse texto a gente tem que trazer para as nossas relações de trabalho atuais. Então vamos olhar para essa situação no primeiro século e atualizar para as relações de empregos hoje, de empregados, colaboradores com seus patrões e de patrões com os seus empregados. E eu pergunto para você de início, qual a motivação para você trabalhar? Você trabalha por quê? Pelo dinheiro, normalmente, né? Como suportar um chefe autoritário, hein? Como cristão, tá? Como suportar um chefe autoritário? Como desempenhar bem o seu ofício diante de um baixo salário ou de condições difíceis de trabalho? Como encontrar dignidade em um emprego simples, como por exemplo, um varredor de rua, uma cozinheira, um coletor de lixo ou um servente de pedreiro? Como encontrar dignidade nisso? Paulo responde aqui, meus irmãos, trabalhando como se fosse para Cristo. Ele vai dizer que a responsabilidade primária de um empregado cristão não é para com o seu patrão na carne, mas é para com Cristo. Mas talvez alguém perguntaria, e por que eu tenho que obedecer a meu patrão, a meu Senhor segundo a carne, se Cristo é meu verdadeiro patrão? Por que eu tenho que obedecer meu patrão, ora bolas? Porque em Romanos capítulo 13, Paulo vai dizer da onde vem a autoridade do teu patrão sobre você. Ele vai dizer em Romanos 13, 1 e 2, que não há autoridade que não seja dada por Deus. A autoridade do patrão sobre os seus empregados vem de Cristo. Cristo delegou essa autoridade para os seus patrões. Olha comigo Romanos 13, 1. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá, nos sermões de domingo. Nós estamos no capítulo 6 já. Olha o que ele falou em Romanos 13, 1 e 2. Meus irmãos, um bom entendimento de Romanos 13 nos ajudaria muito a lidar com autoridades difíceis, governos difíceis. Olha o que Paulo diz aqui, Romanos 13, 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Qualquer autoridade, meu irmão. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste não à autoridade, não ao patrão, mas à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Olha aí, meu irmão, agora o que diz o versículo 5 do texto aqui de Efésios 6. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, ao vosso patrão aqui nesse mundo, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, porque a autoridade desse homem sobre você foi dada por Cristo. Então você servo, e eu já disse que a palavra aqui é escravo, alguém que legalmente pertence a outro, tem que obedecer a essa pessoa, com temor e tremor, quer dizer, com extremo respeito ao seu Senhor, com receio de desagradá-lo, e receber uma reprimenda, porque ele é uma autoridade vinda da parte de Cristo para a vida dessa pessoa.
Então, porque esse escravo cristão teme e treme diante de Cristo, seu Senhor, lá no céu, não o daqui da terra, esse é o seu patrão, mas porque esse escravo cristão treme e teme do seu Senhor lá no céu, ele deve servir ao seu Senhor aqui na terra. E seja crente ou incrédulo, e mais, seja bom ou mal, isso nos desafia demais. Um empregado cristão, diante de um patrão difícil, carne de pescoço, que o persegue às vezes pela sua fé, tem que servi-lo, tem que obedecê-lo. Olha o que o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 2,18. 1 Pedro 2,18, o texto paralelo a esse. Ele diz assim: servos, a mesma palavra, escravos, doulos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Está lá, 1 Pedro 2,18. Um escravo incrédulo, olha só, um escravo incrédulo, ele é obediente diante de um bom senhor, e ele é rebelde diante de um mau senhor, é ou não é? Se ele é um incrédulo, eu não tolero não, mas meu irmão, o crente não pode ser assim. O crente precisa obedecer ao bom e ao mal, porque isso é grato a Deus. Se você continuar lendo lá 1 Pedro 2, 18, 19 e 20, você vai ver, Pedro vai dizer justamente isso. Ora, o patrão bom, você não precisa ser crente para obedecer, eu quero ver se obedecer um patrão ruim. Aí tem que ser crente, aí tem que estar cheio do Espírito Santo. Lembra? Capítulo 5, versículo 18, é uma evidência de que você é diferente daquele que não conhece o Evangelho. E você tem que servir esse patrão aí, diz o texto aí no versículo 5, com sinceridade no vosso coração, Paulo está dizendo aí. Quer dizer, sem hipocrisia, sem fingimento, sem segundas intenções. Olha o versículo 6. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha o que ele diz. Não servindo à vista, só quando o patrão está olhando, só quando o patrão está por perto para agradá-lo, mas em todo o tempo, porque afinal de contas é a Cristo que você está servindo no teu trabalho, e Cristo tem seus olhos abertos o tempo todo sobre seus discípulos. E olha que interessante, né? Olha aí que legal o paralelo. Se antes você era servo de um senhor segundo a carne, versículo 5, agora o versículo 6 diz que você é servo de Cristo. Servo e servo, a mesma palavra, um escravo, antes de homens, agora de Cristo. Isso aqui é bem interessante. Uma pessoa que pertence legalmente a outra. Em que sentido? Uma pessoa é escravo de Cristo. Agora, onde é que ele nos comprou? Na cruz. O Senhor nos comprou na cruz. Ele derramou o seu sangue lá para pagar o preço de nossos pecados a Deus. Então agora nós pertencemos a Ele. Lembra de Gálatas 2:20? O que Paulo diz? Agora eu não pertenço mais a mim. Agora eu pertenço a Cristo. Agora eu vivo por Cristo. E em 1 Coríntios 6:20, ele diz literalmente isso. Cristo nos comprou pelo preço do seu sangue na cruz. Agora devemos glorificá-lo com o nosso corpo, no caso aqui, com o nosso trabalho, sendo servo de Cristo diante de patrões, diante de homens, e fazendo isso de coração. Está aí, versículo 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Olha o versículo 6 no final. Fazendo de coração. Coração na Bíblia, irmãos, a gente sabe, não é o órgão cardíaco, é o mais profundo do ser humano. Quando o hebreu fala do coração, ele está falando da mente, das emoções e da vontade humana. Ou seja, Paulo está dizendo, você empregado cristão, diante do teu patrão, você precisa estar inteiro, disposto a trabalhar e a servir, e mais, de boa vontade. Quer dizer, ao invés de relutante e de má vontade, certo de que você vai estar servindo segundo a vontade de Deus, que determina que os servos sejam obedientes ao seu Senhor, como devem ser obedientes a Cristo. Na verdade, Cristo é o seu Senhor, Cristo é o patrão.
desse empregado cristão? O tempo todo. Vocês estão entendendo isso? A base para esse serviço, com honestidade, com excelência, de um escravo cristão, Paulo está dizendo, é que ele pertence a Cristo, é que Cristo é o seu Senhor. Paulo está exortando os escravos cristãos dos seus dias a servirem a Cristo e não aos homens. Olha o versículo 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. O estímulo maior, o serviço responsável do cristão ao seu patrão em todo o tempo, meus amados, muito mais do que receber o elogio e a recompensa desse patrão humano, de repente uma promoção, ou então o aumento no salário, o estímulo maior era que o próprio Cristo, Paulo vai dizer, o juiz de todos, o seu patrão no céu, o recompensaria com o galardão, pelo serviço a ele prestado, a Cristo. Olha o versículo 8 comigo. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, Kyrios. Do Senhor aqui é de Cristo. Quer seja servo, empregado, quer seja livre. O escravo cristão que serve a Cristo em seu trabalho, faz um bom trabalho, Paulo está dizendo. E olha, ele faz um bom trabalho, ele vai ser recompensado pelo seu patrão, claro, mas mais do que isso, a recompensa maior, Paulo está dizendo, terá de Cristo. Depois, no dia do julgamento, ele vai receber o seu galardão, a sua recompensa. Por quê? Porque prestou serviço servindo a Cristo nesse mundo. Meus amados, não é fácil para nós humanos e pecadores, de fato, sermos humildes e obedientes diante, principalmente, de patrões difíceis no trato. Ainda mais se não forem cristãos. Ainda mais se forem patrões incrédulos. Mas o ponto aqui não são os nossos empregadores, o que eles são, como somos tratados, mas o fato de que nós somos cristãos. Esse é o ponto e a responsabilidade. E se somos cristãos, nós pertencemos a Cristo e nós fomos chamados por Ele para servirmos a Ele em todo o tempo. Em todo o tempo. Não há divisão, eu sirvo a Cristo com meus dons na igreja, no meu trabalho não existe isso. Lá em Provérbios 22, 4, olha que lindo a gente lê ali, Salomão nos instruindo em sabedoria. Provérbios 22, 4, ele diz, o galardão, a recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Cristo dará isso como recompensa, como galardão, para aqueles que em seus dias trabalharam servindo homens e mulheres como seus empregadores, com humildade e temendo ao Senhor. Isso precisa ser aplicado em nossas relações de trabalho, meus irmãos, como crentes. E Jesus, Ele prometeu esse galardão, essa recompensa para todos aqueles que o servirem nessa vida. Primeiro, Paulo, inspirado pelo Senhor, deixou muito claro lá em 1 Coríntios 15, 58. Olha o que ele diz. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, agora, sabendo que, não tendo dúvida, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vocês não estão perdendo tempo, como empregados cristãos, trabalhando com honestidade, servindo a Cristo de todo o coração. E Jesus, lá em Lucas 6,35, olha o que Jesus diz, quando está falando do amor aos inimigos. Ele está dizendo, é fácil estender a mão para um amigo, até um incrédulo faz, cumprimentar quem te cumprimenta. Ele está dizendo, vocês vão cumprimentar muitas vezes quem não cumprimenta vocês. Vocês vão ter que estender a mão muitas vezes para quem não estende a mão. Olha o que ele diz, Lucas 6,35. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, recompensa. E sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Se na graça comum Deus abençoa quem não quer compromisso com Ele, imagina o que Deus não dará para aqueles que aqui viveram servindo a Ele, mesmo diante de patrões difíceis, para contextualizar o nosso estudo. E Jesus mesmo, em Apocalipse 22, 12, deixa claro, eis que venho sem demora, e comigo está o quê?
o galardão que ele tem, para retribuir a cada um segundo as suas obras. O cristão que trabalha servindo a Cristo, preste atenção, sabe o que ele está fazendo? Lá no seu trabalho, ele está prestando culto a Cristo, porque a palavra culto significa serviço de adoração. Ora, o trabalhador cristão que serve a Cristo naquilo que trabalha, torna seu trabalho um culto a Deus. Se ele tem que trabalhar para Cristo, servindo a homens como servo de Cristo, e se culto é serviço, ele está adorando a Cristo com o seu trabalho. Irmãos, na Bíblia o trabalho é sagrado na vida do crente. Sagrado. É por isso que é conhecida a história lá do sapateiro de Lutero. Eu já contei para vocês. Lá nos seus dias, Lutero está lá um dia na praça, chega um sapateiro muito humilde, às vezes desprezado pelas mentes. Era só um sapateiro. Ele chegou para Lutero: Lutero, como é que eu posso servir a Deus sendo um sapateiro? Lutero virou para ele e disse: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Que coisa linda isso, irmãos. Esse homem prestaria culto a Deus no seu trabalho, trabalhando a partir de princípios éticos cristãos que a Bíblia nos ensina. Faça um bom sapato, não usa coisa de segunda categoria não para enganar as pessoas, e também não explore ninguém, venda por um preço justo. E sabe por que isso aqui é importante? A gente não tem a dimensão do que é hoje, mas na Idade Média, sabe qual era o trabalho que era valorizado? O trabalho dos sacerdotes, dos clérigos. Então, quem era da ordem da Igreja Apostólica Católica Romana era bem visto no seu trabalho, mas o povão, a plebe, não tinha dignidade alguma no seu trabalho. A reforma protestante do século XVI acabou com isso. Deu ênfase na dignidade do trabalho de qualquer pessoa, como forma de agradar a Deus. Olha que interessante, não é interessante? Eu me lembrei, antes da queda, em Gênesis capítulo 2, Deus bota o homem e a mulher no jardim para o cultivar e o guardar. Dito de outro modo, para trabalhar no jardim. Trabalhar para quê? Para a glória de Deus, porque eles eram vice-gerentes de Deus diante de toda a criação. E não é sem propósito que o livro de Levítico, quando está falando do serviço do sacerdote no tabernáculo, usa esses dois verbos, cultivar e guardar, para aquilo que o sacerdote faria no tabernáculo. Ora, no tabernáculo ele prestaria o que a Deus? Culto. Portanto, olha que coisa importante, irmãos, o trabalho na Bíblia é sagrado. Na vida do cristão, você vai servir a Deus no teu trabalho, na tua simplicidade. Trabalhe servindo a Cristo, você está prestando culto a Deus. O trabalho do cristão é um modo de adorar a Deus em sua vida. Então, ele deve ser feito com temor e tremor, não aos homens, mas a Cristo, a quem na verdade se está servindo naquela profissão. Não é à toa que em 1 Coríntios 10:31, Paulo diz: quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, entre parênteses, trabalhe, feche parênteses, fazei tudo para a glória de Deus. Está vendo a Bíblia aí, sendo interpretada de maneira sistemática? Então, primeira coisa aqui, Paulo chega para os empregados cristãos, que são escravos dos seus dias, e ele está dando uma ordem: obedeçam a eles. Por quê? Porque vocês são servos de Jesus Cristo, vocês pertencem a Ele. Agora, de outro lado, ele também vai falar para os patrões cristãos aqui. Então, no versículo 9, ele vai falar, olha aí comigo: e vós, senhores, agora ele vai falar para os patrões, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ele começa aí chamando, e vós, senhores. Perceba que quando ele chama Cristo de Senhor, ele põe com S maiúsculo. Quando é um pronome de tratamento apenas, para dizer que é uma pessoa que tem autoridade sobre outro, ele usa Senhor com S minúsculo. É claro que esse Senhor está com S minúsculo. É Kyrios no grego, mas está com S minúsculo. Então ele está dizendo, vocês, patrões cristãos, vocês que têm autoridade delegada por Deus sobre seus empregados,
De igual modo, procedei para com eles. Como assim de igual modo? Ora, da mesma forma que você espera que o seu empregado cristão te respeite. Então, se você quer respeito deles, os respeite. Se você quer dignidade e bom serviço, trate-os com dignidade e dê condições para eles prestarem um bom serviço a vocês. Regra áurea da ética nos relacionamentos. Jesus ensinou no Sermão do Monte, Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei-o vós também a eles. Você quer respeito de alguém? Dê respeito. Você quer serviço de qualidade? Dê tratamento de qualidade aos seus empregados. Deixando as ameaças, ele diz aí. Da mesma forma como os pais não devem provocar os seus filhos, ele falou no capítulo 6, versículo 4, esses patrões cristãos não devem ameaçar os seus servos. Ameaça aqui, meu irmão, é uma intenção de infligir dano a outrem. E a ameaça naqueles dias era um instrumento eficaz para disciplinar os escravos. E é claro que pelo pecado na vida humana havia abusos, espancamentos que levavam facilmente à morte. Todo escravo, ele temia ser disciplinado pelo seu senhor, fruto de suas ameaças constantes. Por exemplo, pensei em algumas aqui. Eu mato você ou alguém da sua família se tentar fugir. Se não trabalhar corretamente, se me desrespeitar, vai entrar na coça. Se me servir a comida fria, ou não tirar água para o meu banho da tarde no horário certo, você está morto, rapaz. Tipos de ameaça, que Paulo está dizendo, você é um patrão cristão, não faz parte mais da tua vida. E modernamente, quais seriam essas ameaças? Por exemplo, muito assédio moral hoje, né? Eu te demito se você não bater a meta. Se você não bater a meta, você está na rua. Eu não te promovo se eu não me agradar com isso ou aquilo que você fez. Eu corto o bônus seu nesse mês, se eu quiser. A lei hoje combate esse tipo de atitude dos patrões. Chama de assédio moral. Mas veja, a gente pode pensar no seguinte, as ameaças são para os fracos, que dominam os indefesos com gritos e assédios. Porque quem grita é fraco, quem grita perde a razão. Paulo está dizendo que esse tipo de vida não deveria ser o padrão ético e moral de patrões cristãos com seus empregados. Sejam empregados cristãos ou incrédulos. Deus não abençoa o bom e o ruim? O sol não nasce sobre bom e mal? A chuva não vem sobre a terra do crente e do incrédulo? Ora, se Deus faz isso, então esse patrão cristão tem também que respeitar um empregado que seja incrédulo. Seu relacionamento com Deus por meio de Cristo passa pelo amor supremo da entrega do Filho na cruz. Ora, então se Deus em Cristo amou esse patrão cristão, quanto mais ele deveria amar, cuidar, respeitar os seus empregados. Por quê? Novamente, é a Cristo que ele está respeitando e servindo. Paulo vai dizer aí, no final do versículo 9, Cristo era o Senhor, o proprietário, tanto do patrão quanto do empregado, e ele estava no céu. Olha só, embora esse patrão ele fosse uma autoridade sobre seus empregados na terra, ele tinha uma autoridade superior sobre si, estava no céu. Quem era? Jesus Cristo. E diante dele, esse patrão cristão prestaria conta das suas obras. Olha o que Paulo diz aí, no final do versículo 9. Cuidado, você tem um patrão lá no céu. Jesus está no céu. Ele está acima de você. Você não o vê aqui na terra, mas ele está vivo e ele está enxergando a tua conduta diante dos teus empregados. E ele vai te pedir contas. No dia do juízo, Paulo está dizendo para esse patrão, Jesus não vai fazer acepção de pessoas, porque esse patrão poderia dizer assim, Senhor, mas eu sou um patrão cristão, então eu poderia tratar esse empregado de qualquer jeito. Não. A mesma medida que Deus vai aplicar para um empregado cristão que não obedeceu o seu patrão, ele vai aplicar para um patrão cristão que desumanizou o relacionamento com esse servo, seja crente ou não. Deus é justo. Deus é equânime no tratamento, meus irmãos. Não tem dessa como nós temos hoje aqui em muitas denominações, né? Eu sou um ungido de Deus, ninguém me toca. O que eu falo é a palavra de Deus. De forma alguma.
Palavra de Deus é a revelada na Escritura. E o ungido é Jesus Cristo, cabeça da igreja. Nós somos servos de Cristo aqui. Servos por meio dos quais outros virão a crer na pregação e no ensino da palavra, no Evangelho. Então, nada disso. Paulo está dizendo: ô patrão, não há acepção de pessoas diante de Deus. Não me venha com essa, eu sou o patrão, você é o empregado, fica na tua aí. Não. Se você é um patrão cristão, você está servindo a Cristo no teu relacionamento com os teus liderados. Meus amados, os servos, os escravos, hoje, empregados cristãos em todas as áreas, segundo o texto, devem obedecer a seus patrões, sejam bons ou difíceis no trato, tratando-os com respeito e servindo-os com integridade e disposição. Por quê? Porque a base eles estão servindo a Cristo. E eles serão recompensados por Cristo na eternidade. Nós temos que começar a viver aqui entendendo, meus irmãos, que a nossa recompensa maior não vai vir aqui. Sim, o Senhor nos dá muitas bonanças, graças a Deus por isso. Mas a recompensa maior, o galardão maior, é depois. Aqui nós vivemos num mundo caído e ainda na presença do pecado em nós, que nos limita de muitas maneiras. Nos deprime, nos torna murmurões, nos torna descontentes, tantas coisas. Isso não vai mudar até o retorno de Cristo, ou até que morramos e compareçamos diante dele, plenamente glorificados na alma. Nós temos que entender isso, isso vai nos fortalecer. Então veja bem, isso para os empregados. E os patrões? Mesma coisa. Os patrões cristãos, ao invés de considerar o relacionamento com seus empregados como se fossem proprietários de coisas móveis, eles devem desenvolver um relacionamento em que lhes dê igualdade e respeito que eles esperam receber. Eles devem renunciar às ameaças, coações e nunca se esquecer de que o Senhor Jesus está no céu, enxergando e medindo todas as suas obras, pois se eles haviam sido alcançados por sua graça, como patrões cristãos, seus empregados cristãos de igual forma, também gozavam da mesma graça e do mesmo Senhor do céu para os socorrer. Vamos fazer algumas aplicações aqui, sobre isso aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Viu quanta coisa importante Paulo fala aqui no nosso relacionamento hoje com nossos patrões e de patrões, se você é um patrão, é um líder diante dos seus liderados. Agora, esse texto aqui, ele sempre foi objeto de muita polêmica, meus irmãos. Muitos críticos do Novo Testamento se aproximam desse texto e condenam os cristãos, toda a Bíblia e, claro, Deus no final, por ser, no mínimo, permissivo para um mal social terrível. Qual é? Quando você lê esse texto, o que causa repugna em nós? A escravidão. Mas foi uma coisa que a pessoa olha para mim como ela é, ele vai ver o contrário disso aí. Porque dá para ver que Deus também, de uma forma, que dá o pontapé inicial para a liberdade do ser humano. Alaídes, muito bem. Porque, nesse caso, eu estava pensando mostrar para ele, quando tem uma elite de pessoas, viu elite, respeito muito do que é elite. Agora, o restante que está do lado, não vai ter a mesma convivência e o negócio começa a transição para lá e para cá e, no final das contas, nós instalamos uma liberdade de poder essa participação de comunidade. Isso, Alaídes. Nós vamos chegar, mas você chegou no ponto, Alaídes, e a gente vai ver que a semente do Evangelho lançou as bases para a abolição da escravatura. Mudou tudo. Mas vamos chegar lá. Mas olha, olhando para esse texto aqui, preste atenção comigo. Por que Paulo não condenou a escravidão, mas apenas regulamentou as relações entre escravos e senhores? Não foi o que ele fez? Ele condenou explicitamente? Não. Por que ele não incitou, olha só, a rebelião dos escravos cristãos diante de seus senhores? Rapaz, ser escravo, o Evangelho te alcançou? Bota o pé em tudo e vai embora. Ou então, de outro lado, por que Paulo não deu ordem aos senhores cristãos para libertarem os seus escravos? Muitas pessoas olham isso e questionam o apóstolo aqui e o próprio Deus. Será que o Novo Testamento aprova a escravidão?
O que vocês acham? Era costume. O que vocês acham? Será? Muita gente vai dizer, olhando esse texto, Deus aprova a escravidão no Novo Testamento. Que não aprova, a ideia é a melhor maneira de sair daquilo. É claro que não, meus irmãos. Contudo, olha só, um sistema mundial vigente há muitos séculos não sumiria da noite para o dia. Isso foi construído ao longo de séculos. O que fez o Evangelho, como a Laídes muito bem já levantou, foi lançar a semente da abolição da escravidão, que seria vista muitos séculos depois, primeiro na Europa, Estados Unidos e descendo aqui para a América do Sul. O John Stott, ele dá 3 razões, e é importante a gente pensar nisso, para o Novo Testamento não de maneira explícita e direta abolir a escravidão nos seus dias. Ele dá 3 razões. Primeiro, uma razão pragmática. Vamos pensar aqui. Os cristãos eram um grupo pequeno de pessoas, irmãos, e a sua religião era ilícita, condenada pelo Império Romano naqueles dias. Mesmo que os cristãos libertassem seus poucos escravos, e eu creio que muitos fizeram isso, esses escravos seriam condenados ao desemprego, à morte e à penúria, porque eles só sabiam viver na dependência de um senhor. O mal seria pior. Ademais, a perseguição ao cristianismo, já existia, e aumentaria ainda mais em um tempo em que o Evangelho estava se expandindo e precisava de relativa paz. E o Archibald Green Simonton, os irmãos sabem, em 1859, Archibald Green Simonton, um missionário do norte dos Estados Unidos, chegou aqui na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Veio trazer a doutrina reformada. A igreja presbiteriana nasceu ali por Simonton. E ele veio do norte dos Estados Unidos. E não é sem propósito que o norte era abolicionista. Já no século XIX, o sul, não, era escravocrata. Grandes lavouras de algodão. Você vê em muitos filmes retratados isso. O exército dos federados, o exército da União. Mas Simonton era um abolicionista da escravatura. Mas olha que interessante, quando você vai estudar o diário de Simonton, ele tinha um diário, e escreveram um livro sobre o diário dele, foi achado o diário dele. Quando você vai estudar o diário dele, ele anotou tudo que ele fazia, é muito interessante. Ele começou a pregar lá no Rio de Janeiro, e ele começou a pregar no meio rural, naquela época, nas fazendas. E olha que interessante, ele não questionou os barões quanto aos seus escravos em suas lavouras. Por quê? Segundo os estudiosos, porque ele precisava do apoio deles para se estabelecer ali como estrangeiro, para que o Evangelho se propagasse entre as famílias. É evidente que o próprio Evangelho pregado por Simonton já confrontava o abuso de um homem criado à imagem e semelhança de Deus, ser tomado como coisa por outro homem, mas de modo estratégico, meus irmãos. Esse servo de Deus, o Simonton, embora ele não negasse os males da escravidão, ele veio do norte, ele lutou lá implícito contra a escravidão. Embora ele não negasse esse mal, ele foi esperto. Ele não constrangeu seus apoiadores, os barões que tinham fazendas com escravos, dando-lhes, por exemplo, um tapa na cara, um puxão de orelha, por terem escravos em suas lavouras. Ele esperou no Senhor que em algum momento o que ele havia visto nos Estados Unidos aconteceria no Brasil. E o que aconteceu em 1888? A Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel. Que interessante essa questão, não é? Mas uma outra razão aqui para o Novo Testamento não condenar expressamente a escravidão é que os irmãos já disseram. A sociedade daqueles dias, meus irmãos, dependia do trabalho dos escravos para funcionar. Não tinha jeito. Era um sistema construído há séculos. E uma abolição teria colapsado toda a estrutura social e prejudicado principalmente a expansão do Evangelho. Olha o que diz um estudioso chamado Card. Ele diz assim: a sociedade antiga estava economicamente tão dependente da escravidão, olha que legal, quanto a sociedade de hoje depende de máquinas. E se alguém propusesse a sua abolição, seria considerado um fanático semeando a discórdia. Imagina se as máquinas hoje deixassem de existir. Seria um caos.
Seria o que aconteceu antes da Revolução Industrial do século XIX. Nós voltaríamos para o sistema feudal de troca de produtos, de manufaturas, de coisas feitas no fundo de casa. Então, embora o Novo Testamento não tenha condenado explicitamente a escravidão, tem princípios embutidos que condenam, mas de maneira clara, objetiva. Certamente, é claro que ele não a desculpa, não a justifica. Ele vê a escravidão como um mal decorrente da queda do homem em pecado e está a serviço do príncipe das trevas, do príncipe desse século, de Satanás. Ao tomar um homem e falar, você pode ser dono de outro homem, criado à imagem de Deus como você. Isso só pode partir de um coração corrompido, caído pelo pecado. Meus irmãos, é terrível sequer passar pela nossa cabeça que existe alguma razão pragmática que pudesse justificar a escravidão. Algo tão odioso e cruel na história humana, como se fosse, eu já ouvi dizer, um mal necessário. Nada disso. Mas de outro lado, o fato é que diante da malignidade do coração humano corroído pelo pecado, naqueles dias do Novo Testamento, não havia como banir a escravidão de modo instantâneo, de um dia para o outro. O que, insisto, aconteceu mais tarde. Por quê? Porque o Evangelho foi a semente, os princípios trazidos, foi o poder para libertar também. Porque, meus irmãos, o que o homem precisa não é ser liberto das suas circunstâncias, é ser liberto do seu coração caído. Liberte o homem da escravidão do pecado no seu coração e ele não vai ter escravos. Liberte a escravidão como sistema e o homem vai inventar um sistema pior. O problema do homem é o coração. Por isso que Jesus vem pregar para tratar o coração. Eu vou aprofundar um pouquinho mais isso aí daqui a pouco. Mas vamos ver uma segunda razão para o Novo Testamento não atacar diretamente a escravidão nos seus dias. É que olha que interessante, já no limiar do primeiro século, muitos escravos já encontravam favores e direitos legais, inclusive sendo libertados por seus senhores. Olha que legal, o John Stott foi atrás de alguns estudos sobre isso aí naquele tempo. E ele achou um homem chamado Tenney Frank, que diz o seguinte, depois de muito pesquisar, entre 81 e 49 a.C., diminuiu porque a gente está antes de Cristo. Então vem de 89 para 41, até chegar no zero. Então entre 81 e 49 a.C., cerca de 500 mil escravos foram libertados. Muitos deles eram libertados e eram ajudados a começar um negócio e às vezes se tornavam mais ricos do que os seus senhores antigos. Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios 7:21, 1 Coríntios 7:21, ele diz assim, ele orienta os escravos cristãos a, havendo oportunidade, se tornarem livres. Ora, se ele está dando essa orientação, é porque em alguns casos havia a oportunidade de um escravo ser apoiado, se tornar livre. Já era corrente essa prática ali. E quando ele escreve a carta a Filemão, olha que interessante, Filemão era um dono de escravos, amigo de Paulo. Paulo, preso, conhece quem na cadeia? Onésimo. Onésimo era um escravo fujão de Filemão. Olha que legal. E agora Paulo diz para Filemão, Onésimo, eu estou mandando ele de volta aí para você. Receba não como escravo, mas como irmão em Cristo. Que coisa linda. Agora o Evangelho trouxe restauração para o relacionamento de Filemão, o patrão, o Senhor, e Onésimo, até então escravo. O Evangelho agora faz com que Filemão e Onésimo participem da mesma família, como irmãos na fé. Então, meus irmãos, perceba que a questão da escravidão não era desconhecida pelos apóstolos nos seus dias, e nem por Cristo, que viam mudanças no cenário cultural o tempo todo em favor de uma abolição. É por isso, meus irmãos, e agora eu vou aprofundar um pouco aquela ideia, que eu não sou daquela turma da teologia da libertação, do evangelho da libertação. O que eles dizem? O homem tem que ser liberto pelas estruturas econômicas, políticas e sociais. Mude, dê melhores condições políticas, sociais, econômicas para o homem, e ele vai ser liberto. Não, nada disso.
A obra de Cristo e dos apóstolos sempre foi pregar o Evangelho. Porque o problema do homem não é externo, meus irmãos, embora faça parte da vida humana. Mas, sobretudo, o problema do homem está no coração. Trocado o coração do homem, a escravidão acaba. Se rebelando contra o sistema da escravidão, outro pior será criado. Daí porque a prioridade para Cristo e os apóstolos não era a causa da escravidão naquele momento, mas a causa da escravidão do coração. Não era a escravidão humana de homens, era a escravidão do coração. E quem poderia apoiar um coração caído e escravo pelo pecado? Cristo vivendo nessa pessoa, o Espírito Santo mandando nesse coração, o Evangelho. Olha que interessante, lá em Marcos capítulo 1, depois você leia lá, Jesus, ele está no início do ministério dele, ele faz muitas curas, ele cura endemoniados, ele cura lunáticos, ele cura paralíticos, ele cura da febre a sogra de Pedro, e no outro dia de manhã, ele vai orar no monte sozinho. O que acontece? Os discípulos, todo mundo procurando ele. Olha quanto milagre ele havia feito no dia seguinte. E buscando Jesus. Jesus, as pessoas estão correndo atrás de você. Irmãos, a resposta de Jesus é surpreendente. Ele não foi socorrê-las, não. Ele falou assim, não, vamos para outras cidades pregar o Evangelho, pois para isso é que eu vim. Jesus Cristo ensinando esses teólogos da libertação, o que é mais fundamental na vida humana. É por isso que eu dou graças a Deus pela igreja reformada. Prega o Evangelho, porque nós sabemos que se Deus entrar no coração de um moribundo, de um traste, do pior dos pecadores, de um chefe de organização criminosa, esse homem vai mudar completamente. Se Deus entrar na vida de alguém, vamos dar uns exemplos, que é escravo de vícios, agora ele vai lutar contra os vícios. Se entra na vida de alguém que não gosta de trabalhar, é um preguiçoso, agora ele vai trabalhar. Se entra na vida de um pai que oprime a sua esposa e seus filhos, agora esse homem vai mudar. Percebe? Tem que trocar o coração. A partir daí, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A teologia da libertação, ou o evangelho da libertação, inverte a ordem. Eles dão assistência social, assistência política, assistência econômica, mas não pregam o evangelho para libertar esse coração da escravidão, do pecado. E esse homem vai para o inferno com uma quentinha na mão. Entenderam o problema? É por isso que a teologia reformada não abraça essa causa da libertação. É claro que nós reconhecemos os problemas e as mazelas sociais, e na medida do possível, nós ajudamos, mas primeiro, pregue o Evangelho. Agora eu lembrei do texto lá de Atos 6, lembra lá em Atos 6, onde são instituídos os diáconos? Está lá as viúvas dos gregos reclamando com os apóstolos, porque elas foram subtraídas na distribuição da comida diária. Os apóstolos disseram, peraí, vamos parar com isso. Elegeram 6 diáconos para cuidar desse problema social. E eles disseram, nós vamos nos dedicar à oração e à pregação da palavra. Porque eles sabiam que o fundamental era pregar a palavra, irmãos. Não há transformação de pecadores em nenhuma igreja onde não é pregada unicamente essa palavra. O Espírito não atua. Por isso dá importância, por isso que a gente insiste. Irmãos, é importante o estudo da palavra. É importante no sermão eu não pregar o que está no meu coração, eu pregar a palavra de Deus para vocês. Como temos pregado, de maneira expositiva, a carta de Paulo aos Romanos, domingo após domingo. O Espírito vai transformá-los, vai alimentar a fé de vocês, a comunhão de vocês com Cristo. Isso aqui é impressionante, é ou não é? Em terceiro e último lugar, porque o Novo Testamento não condena expressamente a abolição, em decorrência dessa mudança cultural que já era vista no primeiro século, a cultura que se estabelecia cada vez mais na libertação de muitos escravos. Isso forçou a legislação romana a se tornar mais humanitária. A própria legislação começou a se adaptar. Olha algumas coisas que os estudiosos viram lá na legislação romana.
Escravos agora podiam casar, ter família e propriedade. No ano 20 depois de Cristo, um ato do Senado romano decretou que criminosos que fossem escravos deveriam ser julgados como pessoas livres. Isso era revolucionário. O imperador Cláudio, no ano 50, decretou que escravos doentes, caso se recuperassem, deveriam ser livres, tinham que ser alforriados. Vespasiano, outro imperador romano, no ano 75, decretou que se uma escrava fosse submetida à prostituição pelo seu senhor, ela deveria ser alforriada. O imperador Domiciano, no ano 90, proibiu a mutilação de escravos. O imperador Adriano, no começo do século II, proibiu a morte de escravos e a venda com propósitos sexuais. Certamente, meus irmãos, o Evangelho, suas exortações de trato humanitário com escravos, como esse texto aqui do apóstolo Paulo, serviu de base, semente, para essa revolução cultural e legal, naquele primeiro período, acendendo o pavio que séculos mais tarde, então, levou à explosão desse sistema odioso, a escravidão. Que coisa impressionante isso aqui. E daí, então, se o Novo Testamento não aboliu explicitamente a escravidão, claro, ele lançou a semente, ele acendeu o pavio dessa causa, que mais tarde, então, seria abolida de vez. Olha só, não é sem propósito que os abolicionistas que marcaram os seus nomes na história eram cristãos, como, por exemplo, um político na Inglaterra chamado William Wilberforce. William Wilberforce era cristão e se levantou contra a abolição. Começou lá e veio para os Estados Unidos e depois desceu aqui para a América do Sul. Então vamos fazer agora rapidamente algumas aplicações mais específicas aqui para o nosso contexto, não é? Depois de fazer esse parênteses sobre a questão do Novo Testamento aparentemente não condenar a escravidão. O que nós vimos que não é isso. Primeiro, olhando para esse texto, você empregado, você patrão, como é que a gente pode aplicar as nossas vidas? Muito simples. Primeiro, trabalhe com sinceridade e dedicação, meu caro. Paulo está dizendo. Faça seu trabalho como quem serve a Cristo. Não trabalhe para homens apenas, mas para Cristo. E você será aplaudido também pelos homens. Trabalhe como se fosse para Cristo. Você vai ser aplaudido pelos homens que vão reconhecer o seu trabalho. E Cristo, claro. Evite apenas fazer de conta quando estão te observando, porque os olhos de Cristo, teu Senhor, estão sempre abertos sobre você. Né? Não dá. Salmo 139, para onde me ausentarei de tua face? Para onde me esconderei do teu espírito? Se subo nas alturas, o Senhor está lá. Se eu desço na mais profundidade, o Senhor está lá também. Não tem como fugir do Senhor. Você, como cristão, deve ser o melhor funcionário, meu querido. Honesto, pontual, confiável. Por quê? Porque você está servindo sempre a quem? A Cristo. Olha como muda. Essa perspectiva muda a qualidade do nosso trabalho. Olha como muda. Segundo lugar, esse texto me fala: sirva com boa vontade, como ao Senhor. Um crente que trabalha com alegria e disposição, honra a Deus e presta culto a Deus. O trabalho é sagrado na vida do crente. A tua motivação como crente no trabalho não deve ser apenas ganhar dinheiro, meu caro, mas glorificar a Deus. Isso muda a qualidade do teu trabalho. Mas aí você pergunta: e se meu patrão é abusivo? E se ele não é crente? Eu devo servi-lo? Pedro já respondeu isso, né? 1 Pedro 2, de 18 a 20. Você deve servi-lo, porque você está servindo a Cristo. Agora é claro, espera se proteja de gente agressiva. Existe um sistema legal para te proteger contra qualquer abuso, qualquer ilícito. Mas se o problema com o teu patrão é relacionamento, é que ele tem um temperamento duro, ele é um incrédulo e persegue você pela tua fé, então busque obedecê-lo, porque você está servindo a Cristo, e isso vai ser agradável a Deus, e você será recompensado. Aguenta firme esse cara chato aí, essa mulher autoritária, e você vai ser recompensado. Pedro explica certinho isso lá em 1 Pedro 2, de 18 a 20. Servir alguém que te trata bem, o incrédulo também faz. Olha o que aconteceu com Jesus. Veio fazer o bem e foi maltratado, surrado, cuspido, constrangido.
e depois entrou na glória. Na verdade, ele voltou para a glória que já era dele antes dele ter se encarnado. Ele deu o exemplo para que a gente siga ele também nesse sentido. Terceiro lugar, Deus recompensa quem o serve com fidelidade. Mesmo que a empresa ou o teu chefe não reconheça o teu esforço, Deus está vendo e Ele há de te recompensar. Nada do que você fez com fé a Ele, servindo a Ele, ficará pelo caminho sem a recompensa. 1 Coríntios 15, 58. Lembra? O trabalho no Senhor não é vão. E por fim, a palavra para o líder, para o patrão. Você precisa tratar todos com respeito e justiça. Chefes e líderes cristãos devem refletir o caráter de Cristo. O que significa liderar com justiça, compaixão e exemplo. Portanto, patrão cristão, não use da tua autoridade, a autoridade que não é tua, foi dada a você por Deus, para ameaçar ou humilhar os teus liderados. Deus te pedirá contas disso. Lembre-se de que você, como patrão, tem o mesmo Senhor no céu que os teus liderados cristãos. Portanto, lidere como se estivesse servindo a Cristo. É o mesmo parâmetro que é usado para os empregados cristãos. Ambos têm o mesmo Senhor no céu. Ambos têm que liderar, trabalhar como se estivesse servindo a Cristo. Meus irmãos, isso muda tudo. Isso muda a nossa disposição em trabalhar. Isso muda a nossa disposição em liderar. Isso muda a qualidade do nosso serviço. Isso nos dá força para lidar com um trabalho difícil. Um trabalho que muitas vezes, aos olhos de muitas pessoas, é insignificante. Para Cristo não. Você está trabalhando e servindo a Cristo ali. Isso, vai te botar para cima em muitos momentos no teu trabalho. Amém? Alguém quer compartilhar algo? Quer dizer algo? Pode falar, Maria. Que testemunho, hein, Maria? Não valeu a pena? Você olhou para trás, às vezes, até tendo enfrentado momentos de desafio, difíceis. A gente cansa, a gente desanima, não é? Mas ali você pôde pensar, Senhor, obrigado, tudo valeu a pena. Olha aí, você foi a melhor secretária que eu tive. Você é crente, minha irmã. Você serviu a ela como servindo a Cristo. Gente, faz toda a diferença. Renova o ânimo, viu? Amém? Vamos orar para encerrar? Alaí, você pode orar, irmão? Por favor. Pedindo para que Deus nos guarde também, no nosso retorno, nos nossos lares, e nos prepare aí para a inauguração na quinta e para o culto também no domingo. Glória a Deus, Alaí. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo ensino da palavra. Obrigado pela oportunidade de ouvir. E muito grato por ter vindo à frente. Mas que a gente não só aprende, a gente consiga penetrar. Amém. Que ela possa difícil que eu venho e com a ajuda do teu Santo Espírito, a gente não consegue calcular cada situação que às vezes muito necessária para mudar a vida nossa ou para sempre a gente possa ser isso. Obrigado, Senhor. Dê-nos graça por isso. Dê-nos graça para voltar para casa, como Jesus. Guarda-nos do mal, em nome de Jesus. E guardamos do mal. Dê-nos graça, nos abençoa pelo culto que nos e assim sucessivamente. Dê-nos graça, nos fortalece, como do Senhor. E agradar. Eu tenho muito bem a tua espírito e agradar. Perdoa as vezes que nós agradamos. Perdoa, em nome de Jesus. Para que nós recomecemos cada dia reconhecendo a nossa família, a nossa comunidade, e que nós não possamos, como nós seres, a gente se forma paz. Sim, meu Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.